Muito bom dia, ouvinte da Com, nesta manhã de quarta-feira. Estamos recebendo aqui a Fabiana, e o Giovanni. Bom dia, Giovanni, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Fabiana, bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Fran, explica pra nós o que nós vamos compartilhar com a nossa audiência hoje aí. Então, hoje a gente vai falar sobre o programa Famílias Acolhedoras, né, que é desenvolvido pelo CREAS de Veranópolis. Então, eu queria que a Fabiana contasse um pouquinho pra gente o que é esse programa. Então, o programa Famílias Acolhedoras, ele vem como uma alternativa ao abrigamento de crianças e adolescentes quando há necessidade, né? Quando o juiz determina que por um período provisório a criança ou adolescente deva ser afastada da sua família de origem e ser encaminhada para um abrigo. Então, neste caso do Famílias Acolhedoras, ao invés disso, a criança ou adolescente ela iria para alguma família da comunidade que foi previamente selecionada, capacitada, né? E acompanhada pelo CREAS, para que então essa criança siga tendo uma referência familiar, né, enquanto ela não tem a sua decisão judicial de retorno à família ou encaminhamento à adoção. Vocês têm informação assim do número de crianças que hoje precisam disso na nossa região? Tem bastante crianças que precisam desse tipo de acolhimento? Então, atualmente a gente tem cerca de 6 crianças e adolescentes em abrigo, né, que não é aqui no município. Tá. E esse é um outro fator que é bem importante desse projeto, porque com ele as crianças se manteriam no município, né? E isso para elas, assim, é muito importante não perder além da referência de família de origem, a referência de cidade, de cultura, né? Ótimo. Então também tem essa proposta. Sim, na verdade é para minimizar o trauma, né? Isso mesmo. Minimizar isso, né? Porque já é privada, né, da convivência familiar para não precisar. Exatamente. E aí, então, a gente vai ter um evento para falar sobre isso, né, o lançamento desse projeto. Então o Giovanni pode falar um pouquinho mais para nós como é que vai funcionar? Isso, nós estamos com o evento agora, segunda-feira, inclusive a gente está fazendo um convite a toda a comunidade que possa participar. O evento será dia 21 de agosto, nessa segunda-feira, nessa próxima segunda. O local vai ser no Centro de Convivência Ivo Zanella, que fica atrás dos bombeiros ali, que é um ponto de referência, né? A programação começa às 5h30 da tarde, né? Com um coquetel de recepção. Nós vamos ter as presenças também do Dr. Lúcio Flávio Mioto, que é o promotor de justiça, e a doutora Vanessa Antunes Ferreira, que é a juíza de direito também, né? Às 18h40, então, nós vamos estar fazendo a apresentação do programa pela equipe técnica do CREAS, né? Que somos nós ali que vamos estar junto com a coordenação e com a secretária. O que engloba esse programa? O que engloba o programa todo e ser apresentado no dia 21 aí? Ele engloba a apresentação do programa para as pessoas que têm interesse, né, em participar das famílias acolhedoras, né, para que eles possam estar entendendo um pouco de como funciona esse programa, de como vai ser no dia a dia. A gente vai fazer uma apresentação também e está explanando mais essa parte, né. Mais ou menos por qual período costuma ficar a criança ou adolescente junto com a família acolhedora, assim? Tem uma média? Então, claro que cada caso é um caso, né? Mas o prazo por lei é até 1 ano e meio. Para que nesse meio tempo, então, você possa trabalhar a família de origem, né? Para a possibilidade de um retorno, ou, quando não for possível, então, encaminhamento para adoção. E como é que funciona? Giovanni quer complementar? Às vezes se estende mais, né? Às vezes acaba se estendendo um pouco mais também a parte de ficar com famílias acolhedoras, porque nem sempre dentro desse período, né, Fábio, acaba conseguindo... dá tempo de... Isso, de se trabalhar com a família de origem, né? Então acaba às vezes se estendendo mais. Mas caso contrário, se caso a família de origem não possa estar recebendo, né, o acolhido a criança ou adolescente volta, ela acaba se estendendo para adoção, como a Fábio tinha comentado, né? E como é que funciona para quem quer participar, né? Nossos ouvintes estão ouvindo e pensam, poxa, que interessante. Quais os critérios para a família ou pessoa acolhedora poder receber essa criança ou adolescente? Então, quem tiver interesse pode estar procurando o CREAS, que é na Avenida José Montauri 960, e temos alguns critérios. Então, assim, obviamente ser maior de idade, né? Quanto ao estado civil, não há restrições, então tanto pessoas solteiras
solteiras, quanto pessoas casadas, enfim, né? O conceito de família, ele é amplo. Pessoas homoafetivas, enfim, também, quanto a isso não tem nenhuma condição, que comprovem, então, a questão de saúde física e mental, e isso a gente vai também trabalhar juntos com as famílias, que não tenha questões de alcoolismo, drogas na família, e alguns outros critérios, assim, que a gente vai estar observando, porque precisa fazer uma seleção, né? Não dá para tirar a criança de um problema e colocar em outro, né? Isso, nesse sentido. E existe a possibilidade, por exemplo, às vezes, dessas famílias a criança não retornar mais para o seio familiar e poder continuar com essa família acolhedora? Não. Então, justamente assim, se tem o cuidado de que esse programa ele não se torne algo para burlar a fila de adoção, né? Então, eu vou ali, me proponho a ser família acolhedora e aí depois eu fico com a criança. Sim. Não, né? A pessoa já entra sabendo que a proposta é bem diferente de uma adoção. Ela vem como um projeto social, assim, que a pessoa esteja interessada em participar desse projeto por um período de tempo. E daí ela passa pela capacitação ali, né, que é onde a gente vai estar também falando com essas pessoas, conhecendo um pouco mais e tá deixando claro essa parte que é temporário, né? Essa criança ela vai estar saindo do lar da família de origem para ficar um tempo, né, específico ali, às vezes pode se estender com aquela família acolhedora, mas que aquilo não vai se estender por mais que ela não volte para a família de origem. Para essa família adotar, ela tem que se cadastrar no fórum do programa de adoção e sair do programa de famílias acolhedoras, né? E tem algum apego aí? Deve ter, né? Às vezes a pessoa se apegar muito. Daí se ela tem... Eu estava esperando por essa pergunta, assim, e o vínculo, né? Que bom que tenha vínculo, porque assim, se uma criança, um adolescente convivesse em qualquer família e não houvesse a formação de um vínculo, bom, isso é meio estranho, sim, né? E para a criança, o vínculo, ele é muito bom, muito positivo. Claro que, assim, é um vínculo que se propõe por um período de tempo a cumprir uma função na vida daquela criança ou daquele adolescente, né? Então, depois vai ser trabalhado para que progressivamente, também não é algo abrupto, haja um rompimento, entre aspas, né? Enfim, ela seja encaminhada ou para família de origem ou para adoção e, se possível, a família acolhedora pode manter um vínculo como quase um dindo, alguma coisa assim, né? Eu ia perguntar se pode manter. Eu estava pensando também, né, que você pode manter essa a relação com a outra família, claro que né? Cada caso é um caso, sim, né? Sim. Isso vai ser avaliado, mas assim, a ideia também é que, se possível, sim, se preserve esse vínculo que foi tão importante na vida daquela criança, mas de uma outra forma. Em que momento que tira a criança do seio familiar, assim, da família para ir para uma acolhedora? Quando que se chega a esse ponto? Então, isso é sempre através de determinação do Poder Judiciário. Então, né, a juíza, o promotor, enfim, vão estar avaliando em conjunto quando há casos de violência, de negligência, né, que vêm sendo acompanhados pela rede há algum tempo, sem efetivas mudanças, né, e aí isso é sempre a última alternativa, não é assim algo que sempre se faça, mas quando não é possível manter a proteção da criança no seio da família de origem, então se toma essa decisão. Tem hoje como elencar assim, alguns motivos, né, que faz isso acontecer dentro do seio familiar, de ter essa procura para tirar a criança do seio familiar? Assim, é a bebida alcoólica, é o que? Maus tratos. Sim. Você falou que hoje tem umas 6 crianças aí, né, que precisariam dessa ajuda, né? É tipo negligência ou violência que a criança possa estar sofrendo nessa família, que vai contra o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente no seu artigo 98. Né? Então, assim, qualquer situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou os responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir com sua função de cuidado e proteção, né? Aí tem diversas, por exemplo, só que são meio pesadas, assim, né? Para se tirar ali, mas geralmente, por exemplo, um caso de
prostituição, né, de um adolescente, no quais os pais são coniventes, os pais recebem drogas. Então, é um leque bem amplo também de situações, por parte dos genitores. Sim, isso. Não por causa da criança, não exatamente. Então, tem um leque bem amplo, assim, no qual os genitores, eles não consigam fazer aquela proteção daquela criança, daquele adolescente. Aí é onde que o Estado ele entra com esse programa, né? Com esse programa Famílias Acolhedoras, com acolhimento, com casas lares, é o jeito que o Estado tem de fazer, de promover essa proteção dessa criança, desse adolescente, Estado, município, enfim. E como é que as pessoas fazem para se inscrever? Isso? Primeiro a gente encaminha elas, então, lá para o evento? Ou se alguém tiver interesse hoje ou amanhã, já pode entrar em contato com o CREAS? Não, a gente está sempre abertos, assim, a inscrições, né? Então, podem procurar o CREAS ou mesmo através do telefone, que é o 34416200, para também se a pessoa tiver alguma dúvida, enfim. E se quiser participar do evento também, melhor ainda. Repete para nós o evento, quando que vai acontecer, o horário. E só frisando, o evento é aberto para... É aberto à comunidade, dia 21 de agosto, então segunda-feira que vem, às 5h30, no Centro de Convivência Ivo Zanella. É isso, Fran? É isso, então. Mais algo que vocês queiram compartilhar com a gente? Até esse é um momento, sim, que acredito que muitas famílias têm várias dúvidas, né, em relação a isso, né? A gente está numa região, assim, muito de famílias, né? Mas, às vezes, a gente vê as dúvidas até na maneira de educar seus filhos, a violência doméstica, tem várias coisas aí. Isso tudo é tratado também? Sim. Bom, a gente no CREAS vai acompanhar tanto a família acolhedora quanto a família de origem, justamente tentando resgatar essas questões de proteção, né, quando tem violência, alcoolismo, enfim, saúde mental que esteja interferindo nisso. E, assim, acho que como último comentário, é importante a gente frisar que esse programa ele vem sempre pensando no melhor da criança e do adolescente, né? Então, assim, ele por lei é prioritário. Então, o Estatuto já traz desde 2009 que a família acolhedora é prioritária ao acolhimento institucional, que é o abrigo, justamente porque se entendem os benefícios, né, que esse vínculo, então, familiar, essa estabilidade do cuidado traga, então, para as crianças e adolescentes. E a família? Como que ela se sente, assim, quando tira a criança dela, assim, por exemplo, ela consegue mensurar isso do que ela está fazendo para aquela criança, que talvez o entendimento dela ache que é normal? De novo, né, cada caso é um caso, assim, então tem famílias que a partir disso conseguem ir atrás e reestruturar, repensar algumas questões. Né? Isso claro que é um momento muito difícil, mas que acaba às vezes servindo para repensar essa proteção. E tem outras que não vão muito atrás, mesmo no acolhimento, não fazem as visitas, então depende muito de cada família. Assim, outra pergunta que muitas vezes tem é: a família será que não vai lá na família acolhedora incomodar, entre aspas, né, procurar a criança? Quando possível, né, sempre que não tem alguma determinação em contrário, a criança ou adolescente ela pode ter esse contato com a família de origem, mas isso vai ser no CREAS, né? De nenhuma forma, então a família casa. Vai estar indo na casa da família acolhedora, tudo sempre combinado, conforme também o estipulado permitido aqui pelo juizado. Então isso vai ser organizado. Até porque acredito que essa procura é o ideal, né? Que ela está sentindo a falta, né? Ela quer essa conversa, quer interagir com a criança, Exatamente, né? Então tem que promover isso também. Para promover a reintegração familiar, vai ter que ter um convívio entre, né, as crianças e as famílias. Agora falou sobre, enfim, esse cuidado. Também existe algum incentivo, algum benefício para a família acolhedora poder receber essa... Sim, o que acontece? Como é a inclusão de um novo membro, ainda que temporariamente, né, na família, a gente sabe que existem custos, né? E aí, para suprir isso, tem um auxílio financeiro, além do auxílio através de atendimentos, enfim, emocional, né? Para que não haja um impacto também tão significativo com a inclusão, né? Mas não é, assim, uma remuneração, digamos, tá? É um valor ali de 3 VRMs, que seriam 3 salários de referência municipal, então dá um valor bom para suprir a necessidade da criança ou do adolescente. E isso é fiscalizado também? Tem um cuidado com a família, como que é
investido na criança, é isso? O programa, ele não vem assim justamente para, eu tô precisando de dinheiro e vou lá me inscrever para a família acolhedora, né? Claro que não. Então, assim, tudo isso também o CREAS vai estar observando junto às famílias desde o processo de seleção mesmo. E não é né? bem uma fiscalização também, como a Fábio tinha dito, a equipe de referência, porque essa família, tanto a família de origem quanto a família acolhedora, ela vai ter uma equipe de referência, tá? Na qual a gente vai estar tendo um olhar sobre essa família que está acolhendo, né? Dando um suporte. A criança, o adolescente, dando um suporte, assim como a gente já vai estar dando uma olhada também num contexto, num apanhado geral, né? Bacana. Bom, parabéns pelo trabalho, né? Sempre bom poder reintegrar as crianças na própria família que estava, mas se não é possível, né, ter alguém que acolha, né, e dê esse carinho todo necessário, que vai fazer uma grande diferença lá na frente da vida das crianças aí, né? Exatamente. É isso, pessoal. É isso. É isso, fica o Muito convite obrigada. então, fica o convite estendido a toda a comunidade, então, que possa estar participando no dia 21, nessa segunda-feira, né, às 5h30 da tarde, então, começa o evento, para que possa estar pegando um pouco mais de conhecimento, vendo como é que funciona, mais informações, assim como também pode estar indo no CREAS ali para tirar mais informações com nós. Obrigado, Giovanni. Fabiana, obrigado. Obrigada. Um abraço. Fran, até.